Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 22 de dezembro de 2023. São 8 horas da manhã. Bolsonaro está tentando um acordão com o STF. Esse assunto já vem sendo ventilado na imprensa há algum tempo de forma incerta. Agora, o jornal O Globo traz detalhes da tentativa de Bolsonaro de costurar um acordão com o STF. Há encontros que têm sido feitos por advogado do ex-presidente com um ministro do STF que tornou públicos os encontros e deu inclusive detalhes para a imprensa. Trata-se de Gilmar Mendes, que tem se encontrado com o que o jornal chama de fiel escudeiro de Bolsonaro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, teve nas últimas semanas 2 encontros com o ex-secretário de Comunicação e aliado de primeira hora de Bolsonaro, Fábio Van Garten. O Fábio Van Garten, ele está inclusive envolvido no caso das joias, está inclusive para virar réu no caso das joias, do tráfico de joias de Bolsonaro, que tentou vender nos Estados Unidos patrimônio da União, que são joias presenteadas ao Brasil e que ele roubou e levou para os Estados Unidos e chegou a vender inclusive uma parte. Um desses encontros aconteceu em um aeroporto de São Paulo, na área reservada a autoridades. A relação não é de hoje. Segundo membros do judiciário, Van Garten se aproximou de integrantes da corte desde a época do governo do ex-presidente Bolsonaro. Nas conversas, Van Garten tem tentado reconstruir pontes entre o STF e o chefe do executivo, porém tarde demais, não é? O Bolsonaro atacou, insultou e ameaçou de todas as formas o Supremo nos últimos anos, não é, nos anos do seu governo, e agora que ele está cada vez mais na mão do STF, ele tem tentado, através desse advogado dele, que tem essa relação já antiga com ministros do Supremo, tentar um acordão. Não deu muito certo para ele, porque o Gilmar Mendes botou tudo no ventilador aí. O ex-SECOM e hoje advogado de Bolsonaro deixa claro que seu objetivo é restabelecer a elegibilidade. Veja, eles não querem pouco. Eles querem convencer o STF a devolver a elegibilidade do Bolsonaro, na verdade, torná-lo elegível de novo, algo que parece absolutamente impensável, dado o fato de que ele tem mais de uma condenação e deve ter outras no TSE a perder os direitos políticos. A elegibilidade do capitão reformado em 2026 é um dos objetivos, e ele quer contribuir para que os assessores afastados do Bolsonaro por estarem envolvidos nos crimes dele retornem às suas funções. Van Garten também tem buscado fazer com que o Supremo determine a devolução de armas e objetos destes auxiliares do ex-chefe do Executivo. O nível de ousadia do bolsonarismo é algo que desafia a imaginação. Integrantes do Supremo relataram, inclusive estão denunciando aí, relataram que Van Garten passou a procurar Gilmar com mais frequência no último mês, após o climão instaurado entre a Corte, o Senado e o líder do governo Lula na casa, Jacques Wagner, depois da aprovação da proposta que limita as decisões monocráticas dos magistrados. Veja só, no momento em que o líder do PT no Senado, o Jacques Wagner, ajuda os senadores bolsonaristas, né, a parte bolsonarista do Congresso, a atacar o STF, o Bolsonaro manda o assessor dele lá: olha, tá vendo? O PT tá atacando você, então me ajuda aqui. Então você veja só, o nível de estupidez dessa ação do Jacques Wagner é inacreditável. E também o nível de falta de noção
e de ousadia do Bolsonaro ao tentar usar esse episódio para colocar, imagina, chega a ser até burrice, não é? Tentar usar esse episódio para colocar o STF contra o Lula e a favor dele, Bolsonaro. Chega a ser surreal. As pessoas próximas a Gilmar dizem que ele sempre mantém diálogo aberto com quem o procura e tem boa relação com o Vanguard, mas realmente essa vai ficar para a próxima, né? Até porque não só o Gilmar, mas o STF em peso vazou essa tentativa de acordão de Bolsonaro com o STF. A má notícia, e essa vem por vias transversas, não é má notícia, não é? Mas é uma notícia que chega a ser um pouco irritante, que há uma ala do STF minoritária que tem dito se não era melhor deixar para lá esse caso do Bolsonaro, porque ele vai virar mártir e tal. Agora ganha um doce quem adivinhar os ministros do STF, ou melhor, o ministro do STF que tem se deixado seduzir por essa história de Bolsonaro, além de Cássio Nunes e André Mendonça. Tem mais um. Alguém pode imaginar quem seja? Bom, a ONG contratada pelo Rio de Janeiro pagou uma empresa suspeita de repassar propina a Castro. O cerco ao Cláudio Castro, governador bolsonarista do Rio de Janeiro, vai se fechando. Essa empresa recebeu 200 mil do governo do estado e esse dinheiro pode ter ido parar na mão do Caio Castro e não se sabe o que acontece no governo do Rio de Janeiro, porque um governador depois do outro chega ao cargo e começa a roubar, não que comece a roubar no cargo, mas começa a roubar nesse cargo. O cara entra no governo, começa a roubar, mesmo sabendo que incontáveis governadores do Rio, na verdade só 2 governadores do Rio que não foram presos até hoje, que não foram alvo da mas não foram alvo da justiça, e a maioria presos, né? E o Milei tem baixado a bola, se não internamente na Argentina, ele tem baixado a bola no cenário externo. Em um aceno amistoso, o novo presidente pôs à frente do Ministério da Economia o experiente Luiz Caputo, ex-ministro do governo de Maurício Macri. O caso do Milei é bem interessante porque ele ruge, mas ele fez ameaças ali e tal na Argentina, e o povo foi para a rua, encheu as ruas, e ele não fez até agora nada do que ele ameaçou fazer. Cada vez mais vai parecendo que se trata apenas mesmo de um fanfarrão. E o Bolsonaro enterrou o Ricardo Nunes. O Bolsonaro simplesmente, minha amiga, meu amigo, ele enterrou o Ricardo Nunes por uma razão muito simples. Veja bem, ele declarou que vai apoiar o prefeito de São Paulo. Essa eleição em São Paulo, inclusive, é prioridade 1, prioridade 0 do presidente Lula. Ele quer, de qualquer maneira, compensar em São Paulo uma série de derrotas que o PT pode sofrer neste ano pelo Brasil afora. O PT não deve ter um bom desempenho na eleição municipal. Já desde 2016 já vai ser a terceira eleição municipal seguida que o PT não vai bem, que a esquerda não vai bem. Mas aqui em São Paulo as chances de vencer com Guilherme Boulos são muito grandes, e o Bolsonaro enterrou a campanha do Ricardo Nunes ao dar o apoio a ele, é o beijo da morte. Por quê? Fato 1, o Bolsonaro foi derrotado na capital paulista, na cidade de São Paulo. Ele ganhou no estado de São Paulo graças ao interior do estado, que é muito reacionário, o interior de São Paulo. Mas na capital o Bolsonaro perdeu, e perdeu bem.
O Lula ganhou forte aqui na capital. O Boulos por pouco não ganha a eleição de 2016, de 2020, perdão, aqui em São Paulo. E o apoio do Bolsonaro ao Nunes vai fazer com que a Marta Suplicy pule fora do Nunes. Ela é secretária hoje do Nunes, ela vai pular fora e vai atender provavelmente o convite do Lula, que tenta fazer de Marta vice do Boulos. Com Marta como vice, realmente vai ser uma candidatura muito forte, porque a Marta Suplicy, além do Boulos ser popular aqui em São Paulo, sobretudo nas periferias, a Marta é muito popular em São Paulo. Ela criou o bilhete único aqui em São Paulo, que se espalhou inclusive pelo país, essa política dela. E aqui em São Paulo tem uma política dela que é muito cara na periferia, a população da periferia, que são os CELs, que são escolas de tempo integral, onde a criançada tem acesso para você ver o nível de pobreza aqui em São Paulo. Você tem na periferia da cidade garotada aí, pobre e tal, que nunca esteve num cinema, né? Ou pelo menos nunca tinha estado. Os CELs da Marta mesmo foram um pouco desfigurados, né, pelas gestões do PSDB, sobretudo o Kassab, quando foi prefeito de São Paulo. Nessas escolas de tempo integral, os CELs, a criançada tem teatro, tem cinema, tem música, passa o dia inteiro lá, come lá, tem piscina, tem tudo. Então a Marta é muito popular na periferia de São Paulo, e São Paulo é uma cidade exclusivamente formada pelas periferias. O centro expandido de São Paulo, onde ficam os ditos bairros nobres, não mora ninguém. São regiões que de fim de semana, o centro expandido de São Paulo, os bairros mais chiques, tal, parece uma cidade fantasma, parecem bairros de uma cidade fantasma, não tem ninguém, porque é pouca gente que vive nesse espaço aqui, no espaço todo arborizado. Eu costumo dizer que o centro expandido de São Paulo parece a Bélgica, né? Não o centro expandido, mas a parte nobre de São Paulo parece a Bélgica, enquanto a periferia parece os países pobres da África, né? Porque é uma diferença extremamente gritante. Então a força da periferia em São Paulo é muito decisiva. A Zona Leste, que é o maior bairro, a maior região da cidade de São Paulo, e é uma região onde, tirando uma pequena parte, a maioria de classe média baixa, a Zona Leste tem quase 6 milhões de habitantes. Para que você tenha uma ideia, isso equivale à população do Paraguai inteirinha, não é? E a cidade como um todo é bem maior, tem bem mais gente que a Bolívia, para que você tenha uma ideia. Claro que num espaço muito menor do que a Bolívia, né? Então, realmente, esse apoio do Bolsonaro vai dar ao PT uma grande vitória. Ao PT não, à esquerda, né? Que é uma aliança entre o Lula, que é a Marta, no PT, para ser a cota do PT na prefeitura de São Paulo, como vice de Boulos. E aqui a gente tem também a aliança entre o Haddad e os presidentes do Congresso, o Lira e o Pacheco. O Haddad fez uma dobradinha com eles, o Haddad que vai se revelando um excelente ministro da Fazenda, mas também um articulador político de peso. E essa dobradinha, ou na verdade tripladinha, né, porque são 3, no Congresso, tem dado vitórias maiúsculas para o governo Lula nesse mandato. E o Alexandre de Moraes liberou um golpista supostamente doente, ele teria problemas cardíacos, e na verdade ele liberou 2 dias depois que morreu aquele bolsonarista que tinha problemas ali, e ele acolheu o pedido da defesa por avaliação médica 2 dias depois que o homem preso pelo Rio de Janeiro morreu na prisão de Brasília. E é aquela coisa, né? Prisão não é bom, tem esses riscos, qualquer um que vá preso está arriscado a passar por isso.
Essa é a razão pela qual não se deve invadir sedes dos três poderes e destruir tudo, né? Porque isso dá cadeia. E a Câmara Federal vai gastar até 100 milhões para reformar e duplicar 48 apartamentos dos deputados. Você ouviu bem. 100 milhões de reais gastos em 48 apartamentos. Na verdade, isso dava para construir centenas, talvez até umas 1000 casas populares. É uma coisa assim, é absurdo, é revoltante ver uma coisa dessa para luxo, para conforto. Se você for à Suécia, por exemplo, minha amiga, meu amigo, isso eu posso falar que eu vi em loco. Se você for à Suécia, os deputados, eles moram em kitnetes, vão trabalhar de bicicleta. Isso é na Suécia. Aqui no Brasil, eles têm apartamentos de alto luxo e agora vão torrar essa fortuna para reformar e ampliar. É de fazer doer a alma e revoltar essa mesma alma. E o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados virou uma arena para a polarização petista, bolsonarista, e os malefícios que essa doença que o Bolsonaro inoculou na sociedade brasileira vai fazendo estrago, e o Conselho de Ética agora virou uma arena onde um acusa o outro e trabalhar que é bom nada. Extremos climáticos soaram o alarme em 2023 no Brasil e no mundo. Não vivemos ainda o fim dos tempos, mas os estragos dos últimos meses servem de alerta. Veja o que foi esse ano. Não tivemos inverno. Temos um verão que alterna frio invernal e verão de calor escaldante. O mundo, a natureza está mandando um recado. Enquanto isso, temos uma extrema-direita em todas as partes do planeta, inclusive no poderoso Estados Unidos, que negam fatos que qualquer um que tiver um neurônio é capaz de notar. E Lula participa do seu 20º Natal com catadores desde 2003. Então este ano é o 20º Natal que o Lula passa ao lado desses que mal e porcamente sobrevivem e que hoje tem uma profissão regulamentada graças ao Lula, que tem feito esse tipo de obra ao longo da carreira dele, mostrando que é um homem que vai deixar a sua marca na história e deve se tornar, muito provavelmente, um dos governantes mais eminentes do ponto de vista histórico em todo o mundo. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu melhor abraço para todo mundo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a 500 mil de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like.